Olá, galerinha do nono ano. Eu vou postar para vocês a correção dos exercícios propostos, que estão na página 410, apostila do capítulo 12, o exercício 7. No polígono trigo, sabe-se que o triângulo rio é isósceles. Além disso, o ângulo T e G é um ângulo reto. Com essas informações, calcule a medida do x e do y. Nessa figura aqui, nós temos o ponto T, o ângulo T e G, o ângulo 15, 10 metros, e o valor desse ângulo e o valor desse ângulo nós não temos. Vamos calcular. Primeiro, ele pede para calcular a tangente. No ângulo, nesse ângulo aqui, ó, no ângulo Y, ele quer a medida de Y e a medida de X. Na medida de Y, eu tenho T, eu tenho 10, o Y, tangente, porque eu não tenho o valor da hipotenusa, e sim, só tenho do cateto oposto e do cateto adjacente. E por que é um ângulo de 45, se aqui não está marcando? Com o transferidor, vocês colocarem o transferidor, a ponta do transferidor aqui em cima do ângulo, no comecinho do ângulo, é que o meu transferidor é pequeno. Colocar aqui, ó, vocês vão achar, ó, o ângulo, a medida 45, tá? Então, essa medida aqui, 45. Bom, então, tangente de 45 é igual à medida y e 10. Qual é o valor da medida do ângulo de 45 da tangente? Lá na tabela, diz que a tangente de 45 é 1. Então, ó, que é igual a y sobre 10. Y é igual a 1 vezes 10, 10 metros, sim? Agora, o próximo, vamos calcular aqui, ó, a medida, ele quer o ângulo, ele quer o valor de y e o valor de x, tá? Essa medida, se colocarmos o transferidor, né, aqui, ó, no ângulo, nós vamos achar uma medida de 30. Sim? Então, olha, a minha hipotenusa, eu vou ter seno de 30 é igual ao valor do cateto mais o valor da hipotenusa, que é 10. Seno de 10, olhando lá na tabela, seno de 10 é 1/2. Que é igual a x sobre 10. 2 vezes x, 10x é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Lembrando, a unidade de medida é metros, 5 metros. Vamos para o próximo exercício, exercício 8. Júlio está estudando trigonometria e ficou com uma dúvida. Verifica a igualdade pensada por Júlio se está correta. Ele pensou o seguinte, que seno de 60 é igual a 2 vezes o seno de 30. Olha só, o pensamento do Júlio está correto? Vamos calcular aqui. Então, olha só, ele tem seno de 60, que ele diz que é igual a 2 seno de 30. Sim. Qual é o valor do ângulo de 60? Seno de 60 é igual a 3 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2 vezes... Qual é o valor do seno de 30? Seno de 30 é 1/2. Então, vou copiar aqui, raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2 vezes 1,
2 sobre 2. 2 simplifica com 2, dá igual a 1. Vamos lá, Júlia, está correto ou não? Não, por quê? Porque olha só, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e seno de 30 é igual a 1. Então, olha a igualdade. A igualdade é por Júlio, né? Júlio é falso. Vamos para o exercício 9, avaliação nacional. A figura apresenta a vista lateral de uma rampa, que tem a base que mede 9 metros. Ele pergunta qual o comprimento de x dessa rampa de acordo com o ângulo de 30 nessa inclinação. Olha só, vamos ter aí cosseno de 30. Por que o cosseno de 30? Porque vamos ter aí o cateto adjacente mais o valor da hipotenusa, tá? Quem é o cateto adjacente? É o 9 e a hipotenusa é o x. Então, 9 e x. Qual o valor da medida do cateto do cosseno de 30? É 3 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 9x. Raiz de 3 vezes x vai ficar raiz de 3 vezes x. 2 vezes 9, 18. X é igual a 18 dividido por raiz de 3. Lembrando, quando temos raiz, né, no denominador, temos que racionalizar. Vamos repetir a raiz de 3 no numerador e a raiz de 3 no denominador. Raiz de 3, que é igual 18 vezes raiz de 3 dá 18 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. Raiz de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3, né? Que é igual 18, dá para dividir por 3. Quanto dá 18 dividido por 3? Vai dar 6. 6 raiz de 3. Sim? Então, eu fiz 18 vezes raiz de 3, 18 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 18 dividido por 3 dá 6. Sim? Ficou 6 raiz de 3. No exercício 9, é a alternativa B.